Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com hierarquias dentro do Power BI e vamos entender como a utilização de hierarquias é interessante para a gente quando nós estamos montando nossos relatórios com dados do Project Online. Então, para que a gente possa entender um pouquinho das hierarquias e para que a gente possa começar a trabalhar com elas aqui dentro do nosso contexto, né, sempre com dados do Project Online, vamos primeiro entender o que é uma hierarquia. A hierarquia é quando você tem dados que representam ou que possam estar agrupados, de maneira que uma informação faça parte ou faça sentido como sendo um próximo nível da informação anterior. Um exemplo muito comum que a gente tem é quando a gente usa o conceito de país, estado e cidade. Então, se você tivesse, por exemplo, uma lista de cidades, todas essas cidades poderiam estar contextualizadas dentro de um estado, que poderia estar contextualizado dentro de um país. Então, se você tivesse uma empresa que fabricasse, se tivesse projetos em diferentes países, que estivessem distribuídos por diferentes cidades, você poderia facilmente navegar pelo Brasil. Quando você clicar no Brasil, ele desce e mostra para você todos os estados brasileiros. Quando você clicar em algum estado, né, como por exemplo Santa Catarina, ele vai expandir o estado de Santa Catarina e mostrar para você todas as cidades dentro do estado de Santa Catarina onde você possui algum projeto. Então, basicamente, esse é o contexto de hierarquia. No Power BI, a hierarquia comum que a gente tem é a hierarquia de datas. Então, deixa eu mostrar para vocês esse funcionamento. Eu tenho aqui deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil. Eu tenho aqui dentro do meu conjunto de dados esse conjunto chamado Assignment Time Phased Dataset. Então, são as atribuições distribuídas no tempo. Dentro desse modelo, eu tenho aqui o Time by Day. Então, o time by day é exatamente o dia onde houve uma atribuição. Então, para cada dia que você tem no calendário, de 1º de janeiro até o final dos tempos, ou seja, para qualquer registro que você tenha, do primeiro ao último projeto, você tem as atribuições e essas atribuições elas são registradas no menor nível possível, que é o nível de dia. Então, a gente vai concordar que se eu registrar um valor de atribuição no dia de hoje, hoje é dia 25 de setembro, então ele vai registrar essa informação em diferentes níveis hierárquicos. Então você tem um nível menor possível de registro, que é o dia, e depois isso vai subindo, né? Você pode subir para um nível de semana, você pode subir para um nível de mês, depois você pode subir para um nível de trimestre, depois você pode subir para um nível de ano. Então, por padrão, no Power BI, quando você tem datas, essas datas elas já são agrupadas aqui dentro de uma hierarquia, e aqui fica muito claro para a gente como é que essas hierarquias trabalham. Então, você tem uma hierarquia a nível de dia, depois de mês, depois de trimestre, depois de ano. Então, o que vai acontecer na prática? Se eu estivesse montando um relatório que estivesse usando datas, eu poderia selecionar esse time by day, e quando eu clicar no time by day, ele vai apresentar para mim aqui essa informação, ó, no maior nível, que é o nível de ano. Depois eu posso colocar, por exemplo, o assignment work, só para a gente poder dar uma ideia de como ficaria. Então, essa daqui é a distribuição do trabalho em todos os projetos que eu tenho dentro da minha organização ao longo do tempo. Então, você tem aqui ó, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Tá bom? Por quê? Porque o Power BI ele já sabe que as datas devem possuir uma hierarquia. E aí você pega o dia, que se transforma num mês, que depois se transforma num trimestre, que depois se transforma em ano, no nível de agrupamento. Então, essa é a hierarquia padrão. E aí, o que eu posso fazer? Se eu estiver interessado nas atribuições, por exemplo, do ano de 2019, que é o ano que a gente está, eu poderia eventualmente habilitar aqui o drill down e fazer o drill down para o ano de 2019. Daí, na hora que eu clicar, ele vai para o próximo nível da hierarquia, que é o nível de trimestre. Então, eu vou ver a distribuição das atribuições para o ano de 2019 dentro dos trimestres. Depois, se eu quisesse descer mais um nível na hierarquia, então nós estamos em setembro, eu quero ver todas as atribuições na hierarquia desse nível, no nível trimestre, eu poderia clicar aqui e ele ia me mostrar para mim os 3 meses que compõem
ou que estão dentro, né, desse período, desse trimestre, do terceiro trimestre, dentro do ano de 2019. Então, ele me mostraria os meses de julho, agosto e setembro. Tá? Então, esse aqui é o tipo de visualização padrão de hierarquia dentro do Project Online. Agora, olha só que interessante. Eu vou deletar esse gráfico aqui e vou habilitar aqui a parte de recursos. Então, dentro da minha empresa, eu tenho aqui, minha empresa fictícia, claro, eu tenho três categorizações dos recursos, tá? Então, toda vez que eu cadastro um recurso no sistema, eu dou para ele três atributos. Eu tenho o departamento, eu tenho o team, que é a equipe, e tenho o role, que é a função. Então, o departamento é a área que o cara trabalha. Então, pensa assim, o cara trabalha na área de tecnologia da informação. Então, esse é o departamento. Depois, ele pode, dentro do departamento de tecnologia da informação, participar de um time. Então, lá dentro do departamento de TI, você tem diferentes times. Você pode ter o time de banco de dados, o time de desenvolvimento, o time de suporte. Então, você pode dizer que o time é uma subcategoria do departamento. E dentro do time, você pode ter as funções. Né? Porque, por exemplo, se eu estivesse falando do time de database, de banco de dados, eu posso ter uma pessoa que é um DBA, Database Administrator. Então, o nível hierárquico da minha organização seria departamento, ou seja, tecnologia da informação. Depois, o segundo nível, o time banco de dados, né? E dentro do time banco de dados, o terceiro nível, que seria o meu DBA, por exemplo. Então, dentro dessa estrutura que eu tenho dos recursos da minha organização, eu tenho aqui um conceito de hierarquia no nível departamento, time, função. Se você estivesse falando de projeto, você poderia talvez ter um campo do tipo programa. E aí você tem diferentes projetos que fazem parte de um mesmo programa. Então, você poderia criar alguma coisa no mesmo sentido para projetos. Mas vamos continuar aqui com os nossos recursos. Então, como é que eu crio essa hierarquia? É muito simples. Basta que eu arraste as informações que eu tenho das subcategorias dentro da categoria principal. Então, a minha categoria principal é departamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o time, que é o segundo nível, vou clicar no time e vou arrastar aqui para dentro de departamento. Ó. Quando eu jogar dentro de departamento, ele vai criar uma hierarquia. Então, eu tenho departamento no primeiro nível e time no segundo nível. Ó. Vamos esperar o Power BI processar os dados aí. Ele vai processar e vai mostrar para mim. Então, eu tenho aqui uma hierarquia da área de departamentos, ou do campo departamentos, que começa com o departamento e depois vai para o time. E aí eu posso pegar o terceiro item dessa hierarquia, que é o role, que é a função, clico nela e faço a mesma coisa, jogo aqui dentro da minha hierarquia. Quando eu soltar, você vai ter lá departamento, time, função, departamento, time e role, no caso, né, aqui dentro do Power BI. Quando isso estiver pronto, olha que bacana, eu vou montar um relatório aqui bem simples, vou selecionar o departamento, tá? Posso até selecionar por aqui. Na verdade, deixa eu pegar um gráfico aqui primeiro para ficar melhor. Eu vou selecionar um gráfico qualquer e vou pegar da hierarquia. Então, vou pegar aqui o departamento, a hierarquia completa. Não vou pegar o departamento aqui porque ele está solitário, né? Tem que pegar da hierarquia. Então, eu vou pegar aqui a hierarquia de departamento. Então, ele trouxe os três valores para mim, departamento, time e função. E vou colocar aquele mesmo valor, que é o assignment work, que é o volume de trabalho realizado. Então, olha só que interessante isso daqui. Eu tenho o departamento de Information Technology com 180 mil horas, depois o departamento de construção com mais ou menos 70 mil horas e o departamento de New Product Development com mais ou menos 20 mil horas. Então, aqui eu estou no nível mais alto da hierarquia, que é o departamento. Quando eu habilitar aqui o meu drill down, o que eu vou poder fazer? Eu habilito o drill down e aí quando eu clicar em tecnologia da informação, ele vai me mostrar o segundo nível da hierarquia, que são todos os times. Então, olha que interessante. Eu tenho Software Engineering, eu tenho Quality, eu tenho PMO, Architecture, Database e Marketing. Se eu quisesse saber, por exemplo, todas as funções do time Architecture, eu poderia clicar nesse time e desço para o próximo nível, onde eu tenho aqui o nível de analista. Vamos tentar pegar uma outra aqui que tenha mais. Vamos supor, vai, Quality. Dentro de Quality eu tenho Tester e tenho Trainer. Se eu pegar aqui, por exemplo, dentro do PMO, quais são as funções? Só tenho Project Manager. Então, vamos para o Software Engineering mesmo. Então, se a gente veio lá do primeiro nível do departamento, que era Tecnologia da Informação, eu tenho o time
diferentes times. O meu time principal é o Software Engineering, com mais ou menos 80 mil horas. Eu clico no Software Engineering e aí eu tenho o Developer e um Analyst. Então, isso aqui é muito legal. E aí eu posso subir aqui de volta e falar, ok, agora eu quero ver construção, vai ser a mesma coisa, né? General Contractor, eu posso clicar e posso descobrir quais são as funções que eu tenho em General Contractor. Daí eu tenho vários caras aqui, o Electrician, o Plumber, o Steel Erector e todas as outras funções, tá? Então, se você quiser facilitar a navegabilidade dentro dos seus relatórios, você pode tentar entender quais são os campos que você tem, tanto para recursos quanto para projetos, que possuem um nível de categoria e subcategoria, que podem ser hierarquizados, e aí você cria as suas hierarquias. Isso facilita bastante a navegabilidade, facilita bastante o entendimento das informações baseado na descida, né, do nível mais alto da hierarquia até o nível mais baixo, para facilitar as pessoas a interagirem com seus relatórios. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.